Olá, queridos irmãos e irmãs. Completando, nós temos a 7ª palavra de Jesus na cruz, a última palavra do Senhor. Nós a lemos em Lucas 23:46. Diz: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Eu queria buscar um pouquinho o contexto dessa passagem de Lucas 23, começando no versículo 44, quando diz: Já era meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. Os impactos de uma morte sem igual. Por que Jesus bradou em alta voz? Foi esta pergunta que fiz. Porque neste momento sua humanidade ganhou sentido mais profundo. Ou seja, Jesus, naquele instante, era verdadeiramente homem, como foi pela sua existência, mas nesse momento crucial, ele se revela desta natureza. Eu queria destacar os impactos da morte de Jesus. O impacto na natureza. O texto diz que era por volta do meio-dia e o sol deixara de brilhar. Olha só que coisa! Diz que as trevas cobriram toda a terra, uma escuridão total, como se a natureza expressasse esta mais profunda dor pela morte de alguém tão justo, tão inocentemente condenado a esta cruel e brutal morte. Tudo, inclusive a natureza, sentiu-se profundamente impactada pela morte de Jesus. O impacto na religião. A palavra diz que a cortina do templo se partiu de alto a baixo. Ou seja, este é um impacto com um valor eterno. Até então, a religião significava talvez a busca pelo cumprimento da lei, pelo esforço humano para chegar até Deus. Mas agora, com a morte de Jesus, meu caro, se instaura uma nova e profundamente importante maneira de Deus se fazer presente para mim e para você. Ou seja, inaugura-se o Evangelho e o poder do Evangelho para salvar a cada um de nós, a cada ser humano. O impacto, em terceiro lugar, o impacto para o povo. Interessante é que nós temos aqui um povo que se divide. Parece que o povo sempre se divide, não é mesmo? Nós temos um grupo que queria ver um show, um espetáculo. E eles saíram batendo no peito, quem sabe, decepcionados com o que viram. Nós temos um outro grupo que é daqueles que conheciam Jesus e ficaram observando, certamente temerosos, meio que à distância. Ainda hoje a humanidade se divide. E como muitas vezes nós nos encontramos divididos, não é mesmo? Porque é um desafio crer no verdadeiro Evangelho. Mas nós temos um terceiro representativo aqui da humanidade. É o responsável pela guarda. Diz que ele foi realmente impactado pela morte de Jesus. Olha que significativo. Um estrangeiro, um gentio, ou seja, um não crente,
Ele fez uma confissão de fé gloriosa. Ele diz: este verdadeiramente era justo, era inocente. Ele temeu a Deus. Ele reconheceu que Jesus era inocente, que Jesus era completamente justo. Ele louvou, ele exaltou a Deus. Finalmente, em quarto lugar, o impacto da morte de Jesus para o Pai. Este dado é o mais significativo, na minha visão, que nós encontramos no contexto da morte de Jesus. Exatamente as suas palavras: Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Querido, querida, se há algo que Jesus veio fazer nesta terra, neste mundo, foi a vontade do Pai. Este foi o seu lugar neste mundo. Ele sempre confessou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Isso não compete a mim. Isto é algo da vontade do meu Pai. Ele veio cumprir estritamente a vontade do Pai. E neste momento é como se ele dissesse: Pai, aqui estou, pois cumpri exatamente tudo o que o Senhor me pediu. E se entregou ao Pai. Queridos, os impactos de uma morte sem igual. A morte de Jesus impactou a natureza. O sol se escureceu, trevas bateram sobre a terra por horas. O impacto na religião. Agora é o Evangelho. Agora é crer em Jesus. Tudo está consignado no coração da palavra de Deus, que é: Jesus morreu por mim, por você, morreu por nós. O impacto para o povo, e nós somos desafiados a nos colocar na condição daquele gentio que creu, que louvou a Deus. O impacto para o Pai, tudo se cumpriu perfeitamente. E para você, qual o impacto da morte de Jesus? Qual o impacto da vida de Jesus na sua vida? Você realmente crê verdadeiramente em Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o teu Salvador, o teu Senhor? Tudo foi tão perfeito, querido, querida, que Jesus se entregou ao Pai, sabe, certo da ressurreição. Ele se entregou sofrendo esta agonia profunda da morte, certo de que virá o domingo da ressurreição, para a vida eterna. Nós cremos em Jesus, porque Ele é o perfeito projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todo ser humano nesta terra. Que o Senhor nos abençoe.